Professor Calomene, você está à disposição já? Tudo pronto? Tudo pronto, tudo pronto. Então pode abrir aí sua apresentação. Gente, o professor Maurício Calomene vai falar sobre neurociência. Tá? Chegou aí para você? Chegou, pode começar. Beleza, boa noite. Antes de mais nada, aí, agradecer a oportunidade dada pelo Stélio de estar aqui nessa noite. Prazer de estar aí mais uma vez com os colegas do Labim. Parabenizar vocês pela organização. Realmente, eu acho que esse tipo de evento é um divisor de águas na troca de conhecimento que já é tão comum entre nós do Labim, mas que acho que dar essa visibilidade para outras pessoas é extremamente importante. Como meu nome é Maurício Calomene, eu sou profissional de educação física, fiz mestrado em ciência da motricidade humana, fiz doutorado em saúde mental no Instituto de Psiquiatria da UFRJ e terminei também, mais ou menos junto com a Andrea, o pós-doutorado lá na Unirio, com orientação do professor Estélio. A minha função aqui hoje é apresentar para vocês o grupo de pesquisa e de trabalho e pesquisa em neurociências que eu coordeno junto com a professora Camila, né? E apresentar também um estudo dentro, um primeiro estudo dentro desse, já produzido dentro desse grupo de trabalho. Tá? Explicar esse grupo de trabalho, ele é um grupo de trabalho ainda recente, ele foi criado em 2019, né? Então a gente ainda está no processo de construção, mas que, em suma, é um grupo de trabalho que envolve o que a gente chama de um projeto guarda-chuva, ou seja, um grande projeto de pesquisa que possa englobar diversos estudos, diversos pesquisadores, com diversas linhas de pesquisas diferentes, mas que confluem num ponto em comum, e, no caso, elas são todas dentro da área da neurociência. Então, esse projeto guarda-chuva, que norteia aí os trabalhos do grupo, o título dele é esse que eu estou apresentando nesse primeiro slide, ou seja, estudos dos efeitos de diferentes estratégias de exercício físico, nutracêuticos, estimulação cerebral e combinações sobre o estado físico e mental de pessoas e modelos experimentais de doença de Alzheimer. Né? Como vocês podem ver pelo título, é algo bem abrangente, tem que ser assim mesmo, e isso não significa que a gente vai fazer uma única pesquisa que envolva todas essas coisas, mas um projeto guarda-chuva ele permite que diversas pesquisas possam ser feitas dentro desse contexto maior. Peraí, que não passou. Ah, passou. Então, o objetivo geral desse grupo, né, é avaliar, né, os efeitos de diferentes estratégias de exercício físico, exercício mental, nutracêuticos, estimulação cerebral, tanto separadamente quanto combinadas, né, de diferentes formas, no estado físico e mental de pessoas com doença de Alzheimer. Para isso, a gente elegeu uma série de ferramentas diferentes, né? Primeiro aí para avaliar a questão da função cognitiva, né? A gente pretende, né, utilizar todos esses testes cognitivos. Alguns nós já tivemos oportunidade de aplicar, como, por exemplo, a avaliação do tempo de reação motora, a saúde mental, através do mini-exame, o exame de eletrocefalograma que nós temos. Eu tenho disponível um EEG
né? Já tive a oportunidade de interagir até com a própria Paula, com a Camila, com a Andrea, para a gente alinhar esses diferentes equipamentos. O EG que a gente tem utilizado aqui, ele é um EG clínico, um EG que permite a captação de diversos canais. O DigitSpan, que é um teste de memória, né? E equipamentos de estimulação cerebral não invasiva. Tem um delayzinho na passagem do. Para análise molecular, a gente elegeu esses instrumentos, a gente ainda não teve a oportunidade de utilizar ainda, fazer pesquisas de análise molecular, mas está dentro do cronograma do grupo, né, que, como todos aqui já falaram, sofreu um pouco com essa questão da pandemia e do isolamento social, principalmente, né, por ter como foco aí o estudo de idosos, e os instrumentos para avaliação física funcional, né, que a gente já aplicou o instrumento o GDLAN, que é o instrumento de autonomia funcional produzido, né, dentro do Labin, né, foi um instrumento desenvolvido no Labin, que hoje já foi já evoluiu, já existe até um app que permite que a gente faça essa avaliação de forma muito mais eficiente, e além de questionários que a gente também agora está começando a utilizar por conta da pandemia, está sendo essa onda aí dos surveys, nós estamos também trabalhando agora mais recentemente com a utilização de questionários para tentar também ter alguma ideia do impacto desse isolamento social sobre a qualidade de vida, sobre o estresse dos idosos. Então, falando um pouco mais especificamente das pesquisas que nós já conseguimos fazer dentro do grupo de trabalho, né? Elas giram basicamente em cima do impacto da demência, né? E aí eu quis contextualizar um pouco esse impacto, certo? Com alguns dados da Organização Mundial da Saúde, esses dados eu busquei recentemente, né? São os dados que tem lá, que estão lá mais atuais, do que seria do impacto do problema da demência no mundo, né? Então a gente vê aí questões voltadas principalmente a questões financeiras, né? Do impacto em sistemas de saúde, as projeções da evolução das pessoas que vão ser acometidas por demência, né? Uma vez que a demência está muito associada ao envelhecimento da população, e isso é um fato que é incontestável, já existem inúmeros dados que mostram como que a nossa pirâmide etária está se modificando, né? As pessoas estão vivendo cada vez mais e também estão nascendo menos pessoas, né? Então, isso tudo gera um grande fenômeno que tem um impacto muito grande, e a demência precisa ser olhada com carinho por conta das possíveis estratégias que podem ser adotadas, principalmente para tentar não só evitar que ela se instale, mas depois que instalada, a gente também tente ter meios de desacelerar o processo, uma vez que é uma doença crônica e que depois de instalada a demência, ela é degenerativa e ainda não se tem uma cura. Então, assim, basicamente, o que a gente tenta olhar? A diferença entre o que seria um cérebro saudável, né? Aí na imagem a gente está vendo uma imagem de neurônios estabelecendo novas conexões, novas redes.
E, assim, é óbvio, a gente precisaria de muito mais tempo para entender melhor esse processo, mas em linhas gerais, a nossa competência funcional está relacionada com a capacidade dos nossos neurônios de fazer isso que a gente está vendo aí na imagem, de estabelecer novas conexões, de formar redes que possam tornar o nosso cérebro mais eficiente no ato de processar tanto os estímulos que a gente recebe do meio ambiente, como também dos nossos estímulos internos, e conjugar isso tudo em respostas motoras, respostas comportamentais eficientes para que a gente possa ter uma vida saudável e ativa pelo maior tempo possível. Em contrapartida, um cérebro doente é o que a gente vê nessa segunda imagem, ou seja, a gente vê um neurônio perdendo as suas conexões, e quando isso ocorre, ou seja, quando o neurônio perde as conexões, ele morre. Isso, por exemplo, acontece dentro do processo da demência. À medida que cada vez mais neurônios vão perdendo a sua capacidade de não só de estabelecer novas conexões com outros neurônios, mas também e principalmente ele perde as conexões que ele já tinha. E quando isso acontece, o neurônio ele morre, porque ele é muito dependente dessas redes para que ele se mantenha saudável. Então, na verdade, o que a gente tenta dentro do grupo é entender esse processo e experimentar, tentar descobrir formas eficientes de manter o cérebro das pessoas pelo maior tempo possível ativo, como a gente viu, como a gente está vendo nessa primeira imagem. Né? Isso pode ser treinável, isso pode ser estimulado por diversas formas. Né? Entre essas diversas formas está, obviamente, os exercícios físicos. Não é? E aí, nesse slide, eu lanço essa pergunta de qual a relação, né, do exercício físico com tudo isso, com essa questão da interconectividade, essa interconectividade que é tão importante para a funcionalidade do cérebro e, obviamente, para a nossa capacidade e autonomia funcional também. Né? O grande ponto é que o exercício físico ele é um forte estimulador dessa conectividade. Através do exercício físico, é como se, do mesmo jeito que a gente treina os nossos músculos através dos exercícios para que eles possam se tornar mais eficientes na produção de força, na resposta motora, né? A gente também, o exercício também tem um efeito, né, sobre o cérebro, principalmente nessa questão da forma como os nossos neurônios se conectam. A gente consegue ilustrar isso bem quando a gente tenta imaginar um processo de um ato motor, por exemplo, de quando alguém arremessa uma bola para você e você tem que receber essa bola, ou segurar um objeto que é lançado para você. Isso envolve, em termos corticais, uma imensa atividade entre diversas áreas, desde o nosso córtex visual, que vai identificar esse objeto
se deslocando em nossa direção, até uma rede de áreas associativas que vão ser responsáveis por que a gente possa entender que objeto é esse e que velocidade que esse objeto está vindo, quais são as características físicas desse objeto. Outras áreas já vão pegar essa informação e vão permitir que a gente consiga entender o contexto que esse objeto está sendo arremessado, se isso é um contexto agressivo, se é um contexto lúdico. Isso vai ser comparado com experiências passadas nossas, para só depois disso tudo a gente planejar qual é o ato motor ideal para a gente poder fazer a apreensão desse objeto, que a gente possa segurar esse objeto. Então, a gente envolve uma quantidade enorme de áreas corticais. E isso serve como um treinamento. Isso faz com que o nosso cérebro fique mais eficiente para todos os outros tipos de processamento. E aí, dentro dessa linha de investigação, ou seja, dessa linha de pensamento, a gente pode diferenciar, né? Muitos estudos, durante muito tempo, dissociaram a estimulação motora da estimulação cognitiva. Então, a gente tinha muitos estudos que viam o efeito da prática do exercício físico sobre capacidades cognitivas, sobre variáveis cognitivas, como memória, atenção, velocidade de processamento, né? E via uma outra linha de estudos que verificava os efeitos apenas do treinamento cognitivo, da estimulação cognitiva sobre essas mesmas variáveis. O que o nosso grupo tem investigado, né, é a associação desses dois estilos. Por que não a estimulação motora não pode ser associada à estimulação cognitiva? E aí isso está surgindo uma terceira linha de estudos que na literatura científica a gente encontra, a nomenclatura varia de autor para autor. A gente chama no nosso grupo de atividade física exercício com alta demanda cognitiva, mas a gente vê nos artigos exercício multimodal, exercício com dupla tarefa, exercício conjugação de estimulação física com estimulação cognitiva, que em linhas gerais, todos tentam verificar a mesma coisa. Será que se eu der uma tarefa motora associada a uma tarefa cognitiva, isso não vai produzir ganhos ainda melhores, já que existe já uma robusta evidência de que o treinamento físico isoladamente produz ganhos positivos nas questões cognitivas e que a estimulação cognitiva isoladamente também produz esses ganhos. Então, se existem essas duas possibilidades, será que se a gente juntasse essas duas estimulações num mesmo ato motor, isso não seria mais eficiente? E aí essa pergunta que a gente vem tentando responder. Então, o que seria esse exercício físico com alta demanda cognitiva? Não é? São exercícios que têm essas características, independentemente do tipo de exercício que for. Ou seja, a ideia é que o exercício produza movimentos multiarticulares, que faça a integração entre diferentes sentidos, que a gente chama de integração sensorial, e exercícios que exijam que tenham maior complexidade. Por quê? Porque a gente sabe que o nosso cérebro ele tende ao automatismo. E aí, quando a gente faz um movimento
que esse movimento ele já é aprendido, consolidado no nosso cérebro, o nosso córtex, que é a nossa área que permite que a gente interprete o mundo, ele fica menos ativo nesse exercício, nesse tipo de exercício. Sempre que há exercícios que já não tem nenhuma novidade, exercícios que não ofereçam nenhum estímulo adicional, não é? O nosso cérebro, a demanda de atividade no nosso cérebro diminui. E em termos de eficiência cognitiva, né, isso não é o ideal, principalmente se a gente está falando de pessoas que estão num processo justamente que potencializa essa diminuição da atividade cerebral. Tá? A gente quer, na verdade, treinar, forçar, estimular os neurônios a se interconectarem cada vez mais. E aí a gente consegue isso quando a gente prescreve exercícios que tenham essas características. Quais exercícios? A criatividade é o limite. Você pode fazer inúmeras combinações, associar diferentes movimentos, associar diferentes tarefas, não só motoras como cognitivas juntas, com esse objetivo, ou seja, de exigir do córtex que ele troque mais informações, mais atividade sináptica entre as diferentes áreas, para que isso gere uma maior eficiência do próprio córtex. E aí eu vou apresentar já um primeiro estudo que a gente conduziu dentro dessa linha de pesquisa. Né? Esse estudo está em fase final de ajuste para ser submetido, né? Ele foi, de certa forma, também um pouco prejudicado pela pandemia, porque coletou dados durante um período do ano passado, e a ideia agora era, vocês vão ver nos dados o que eu estou querendo dizer, a ideia era agora, nesse ano, fazer uma intervenção mais longa, mas, infelizmente, a gente entrou nesse período de pandemia, e o estudo com idosos, isso não foi viável. Então, a gente fechou esse primeiro estudo com esses dados preliminares que já foram, na nossa visão, bastante interessantes. A metodologia do estudo envolveu 18 idosos, foi uma parceria com um centro de referência aqui da cidade onde eu resido, que é Campo dos Goitacazes, no interior do estado do Rio, é um centro de referência de atendimento a idosos com Alzheimer e Parkinson. Então, a gente conseguiu, dentro desse centro, os idosos vão lá para fazer oficinas cognitivas, para fazer atendimento médico, né, um centro público gerido pela Prefeitura Municipal. Então, a gente pegou 18 idosos com faixa etária de 73 anos. A gente fez as avaliações, através do eletrocefalograma, a gente mediu a potência das ondas cerebrais alfa, teta e beta em áreas relacionadas ao processamento de informação e à memória. Por uma questão de logística, a gente não utilizou o mapeamento completo do cérebro, porque isso demandava muito tempo e, às vezes, para o idoso isso pode ser meio maçante. Então, a gente foi específico em áreas relacionadas, áreas funcionais, que são conhecidas por fazerem esse tipo de processamento. Além disso, a gente avaliou a memória de trabalho, a velocidade de processamento mental através do tempo de reação motora e a autonomia funcional desses idosos a partir do GDLAN. Importante é que esses idosos ainda não eram, eles estavam em processo, eles tinham um diagnóstico de declínio cognitivo leve, ou seja, eles estavam iniciando o processo de demência, mas eles ainda não tinham o diagnóstico de doença de Alzheimer, mas já apresentavam alguns deles sintomas bastante visíveis da demência. A gente formou 2 grupos, né? Um grupo ele fez
ele participava de sessões de exercício físico com alta demanda cognitiva, ou seja, exercícios físicos que a gente optou nesse estudo por fazer exercícios baseados na ludicidade, nas atividades lúdicas, pequenos circuitos, mas que associado a isso eles tinham que executar também tarefas de memória, tarefas de processamento de informação, de tomada de decisão, né? E também, junto com essa prática, a gente utilizou uma técnica de estimulação cerebral não invasiva através de um som chamado som bineural. Esse som, o objetivo dele é também estimular a atividade sináptica, através da ativação dos neurônios auditivos, isso através do tálamo. Existe um sistema que propaga isso para todo o córtex, chamado sistema de ativação ascendente. E isso faz com que essa frequência de estímulos auditivos possa ser propagada e ativar neurônios nessa mesma frequência em todo o córtex. O grupo controle, a gente usou o grupo que já fazia estimulação cognitiva. Ou seja, a gente tinha 2 grupos que já participavam de oficinas de estimulação cognitiva. Só que durante o estudo, um grupo continuou fazendo a estimulação cognitiva, porque obviamente, a gente não ia permitir, por uma questão ética, que eles parassem de participar dos estímulos, mas um grupo, ao invés de continuar com a estimulação só com a oficina de memória que eles já faziam, eles passaram a fazer as atividades que a gente estava propondo com essas características que eu acabei de dizer. As intervenções, elas duraram 7 semanas, como eu disse, não conseguimos fazer uma intervenção por um período mais prolongado. Uma sessão semanal, que também a gente viu depois que não foi suficiente, não poderia ter sido melhor, na verdade, porque a gente também era a disponibilidade que eles iam nesse centro de referência. Como eles eram de vários locais do município, ficava inviável a gente exigir que eles se deslocassem até o centro de referência mais de uma vez por semana. Eu corroboro aqui com a fala da Camila, né, quando ela diz que fazer ciência no Brasil a gente tem que fazer um grande exercício. Então, o ideal era que a gente fizesse mais sessões durante a semana, mas pela disponibilidade que nos deram, da parceria que foi feita, né, a gente só conseguiu fazer uma vez por semana. As sessões eram divididas em 15 minutos, onde eles ouviam esse som bineural, e depois a ideia é que esses 15 minutos iniciais promovessem uma ativação inicial do córtex, para que depois eles fizessem os exercícios com alta demanda de 40 minutos. O outro grupo, ele permaneceu na oficina que eles já faziam de estimulação de memória, não é? E essas oficinas tinham tempo, também era uma vez por semana, eram oficinas que aconteciam em diferentes grupos, e cada grupo era num dia da semana diferente, e por 45 minutos também. Os resultados que a gente encontrou, esses resultados foi, primeiro, em cima da DIST-SPAN, da memória de trabalho, né? A gente viu que o grupo controle do pré para o pós, ele teve uma piora no desempenho do teste de memória de trabalho, certo? E o grupo experimental, ele teve uma pequena melhora do grupo no desempenho desse mesmo teste. Olhando para velocidade de processamento mental, ou seja, para o tempo de reação motora, certo? A gente viu também que, diferentemente lá do grupo da memória de trabalho, os 2 grupos tiveram um aumento da velocidade de processamento mental.
né? Isso era de se esperar devido ao declínio cognitivo que eles estavam, processo de declínio cognitivo que eles estavam passando. Inclusive, era de se esperar até que houvesse também redução da memória de trabalho. Só que a gente viu que, na memória de trabalho, o grupo experimental teve não só não reduziu, como teve uma pequena melhora em 7 semanas. E o grupo, a velocidade de processamento mental, a gente viu que os dois grupos pioraram a velocidade de processamento mental, só que o grupo experimental, a diferença foi muito pequena da avaliação pré-intervenção para a avaliação pós-intervenção. No grupo controle, essa diferença foi muito maior. E na autonomia funcional, a gente percebeu que, inicialmente, a gente não esperava isso, a gente viu que o grupo controle ele teve um desempenho melhor da autonomia funcional do que o grupo experimental. A gente entendeu esse resultado pela própria dinâmica da intervenção que a gente propôs. A gente não teve um controle de volume, de intensidade, como muitos trabalhos fazem, quando eles focam na questão da estimulação física. A gente optou por fazer atividades mais lúdicas, atividades que tivessem, que os idosos fossem mais prazerosas, até mesmo para garantir uma maior aderência e também para evitar possíveis desconforto físico que pudesse afastar o idoso da pesquisa, né? E pela própria característica desses idosos, que apesar deles estarem em processo de declínio cognitivo, eles tinham uma autonomia funcional preservada, eles não tinham dificuldade de movimentação, os familiares deixavam eles no centro e lá eles se locomoviam sem dificuldade. Então, a gente acredita que esses dados da autonomia funcional se configuraram dessa forma devido a essas duas características, né? Já quase terminando, não sei se eu estou me alongando demais. Qualquer coisa você fala aí, Renato. Em cima tá bom, tá tranquilo, pode ir embora. Valeu. Então, em cima do que a gente viu em termos de potência das ondas cerebrais, primeiro, a gente, só para contextualizar, né, a gente, dessas 3 ondas cerebrais que a gente observou nesse estudo, as ondas delta e as ondas teta são ondas que têm uma frequência mais baixa, são ondas mais lentas. E essas ondas elas estão associadas, o aumento da potência dessas ondas lentas está associada com a evolução do quadro de demência. Então, os artigos que olham, fazem essa visão através do eletrocefalograma, eles mostram que ocorre aumento da potência das ondas lentas à medida que o quadro de demência se agrava. Então, a gente observou em cima da onda delta, que é a onda mais lenta que o EEG registra, que no grupo controle a gente observou um aumento, aqui é a diferença percentual da potência relativa na avaliação pré para avaliação pós-intervenção. Então, a gente vê aqui que em todos os pontos, a gente olhou pontos da área parietal e da área frontal, a área parietal relacionada à memória e a área frontal relacionada ao processamento de informação. A gente viu que o grupo controle teve aumento da potência de todas dessa onda em todas essas áreas funcionais. O grupo controle, a gente também viu isso, só que em menos escala, com exceção ali de um único ponto F7, que foi um ponto que teve o grupo experimental foi um pouco teve um aumento maior, mas em todas as outras ondas a gente vê que teve uma diminuição, um aumento menos acentuado. Em todos os outros pontos,
a gente vê que teve um aumento menos acentuado dessa onda. Olhando agora para a potência θ, que é também uma outra onda cerebral lenta e que é de se esperar que haja a evolução da demência, essa onda tende a aumentar, né? Mais uma vez, né, a gente vê que, em relação à potência, a onda θ é uma onda menos lenta do que a onda delta. Né? A onda delta é uma onda bem lenta, a θ é menos lenta. Está aí, se não me falha a memória, acho que a partir de 3 Hz ou de 5 Hz, agora me falha o número exato. Mas a gente vê que no grupo controle, nas áreas parietais, que são justamente as áreas relacionadas com a memória, que processam memória, houve um aumento da potência θ. Na área F7, que foi justamente a área onde também houve um melhor desempenho na onda delta, ele não teve, foi zero, ou seja, o pré foi igual ao pós. E no ponto F8 que houve uma pequena diminuição, ou seja, o resultado, o percentual foi menor no pré, no pós, do que no pré. O grupo controle, a gente vê que a maioria das ondas houve o quê? Diminuição da potência relativa de θ em quase todos os pontos, exceção do ponto T4. Mas, num contexto geral, se a gente analisar, a gente vê que houve uma redução da potência relativa dessa onda. Por fim, a onda alfa, que é uma onda já, aí não, uma onda que a gente espera que ela esteja uma potência melhor à medida que a gente tem, uma potência que vai de 8 a 13 Hz. Ela é relacionada com aprendizado, com estados favoráveis de atenção. Então, espera-se que essa onda esteja com a potência mais elevada. E a gente viu que em todos os grupos houve diminuição da potência de alfa, sendo que, mais uma vez, os resultados do grupo experimental, a diminuição da potência alfa foi menor do que a diminuição da potência alfa do grupo controle. Tá? Então, lembrando que, nesse caso, em alfa, o que a gente queria ver era um aumento da potência e não uma diminuição da potência alfa. Mas, diante do quadro de comprometimento cognitivo, era a gente vê que o grupo experimental ele teve uma perda menos acentuada do que o grupo controle. Então, qual foi a conclusão que a gente tirou com tudo isso? Né? A gente viu que esse tipo de proposta ela foi efetiva parcialmente, né, para a redução desses efeitos demenciais. Né? Porque a gente viu que, comparando os resultados do grupo controle com os resultados do grupo experimental, os resultados do grupo experimental tenderam a ser melhores em quase todas as análises que a gente fez. A gente não conseguiu encontrar diferenças estatísticas significantes, provavelmente por conta da própria característica da intervenção. A gente só conseguiu fazer ela durante 7 semanas e também uma vez por semana. O que a gente vê nos estudos são intervenções que ocorrem mais de uma vez por semana. Né? Então, a gente viu que, apesar da intervenção ter sido um efeito mais agudo, os resultados que a gente encontrou,
eles nos fazem acreditar que essa é uma técnica, uma estratégia promissora para o controle e a diminuição, né, da evolução de possíveis quadros demenciais. Eu acho que isso é o que eu tinha para falar. Eu agradeço pela paciência de todos, espero que eu tenha conseguido ser suficientemente claro. Palomene, eu vou só passar aqui uma pergunta que foi feita logo no início, Sim, para a gente poder fazer o encerramento, mas eu acho que você acabou respondendo ao Marcelo Zanetti ao longo da sua apresentação, porque ele falou que as pesquisas sobre saúde mental podem ser consideradas de alta complexidade, principalmente por causa das variáveis intervenientes, verdade. tá? E pela diferença contextual dos indivíduos, né? E inclusive pelo desenvolvimento. Como vocês têm lidado com essas questões? Eu acho que você acabou mostrando que tudo isso limita muito o estudo. Limita, é muito difícil, porque os indivíduos são muito. A gente tenta o máximo possível controlar essas interveniências. Né? Então, a gente buscou idosos que todos fossem atendidos no mesmo centro de referência, que tivessem a mesma faixa etária, que tivessem o mesmo diagnóstico clínico, o mesmo contexto social, mas, mesmo assim, existem variâncias que, dentro da saúde mental, elas são impossíveis. Então, às vezes a gente acaba tendo que fazer, de certa forma, esse exercício, vamos dizer assim, não gosto da palavra especulativo, mas baseado, obviamente, nos dados que a gente tem, mas fazer projeções, né, do que a gente espera. Agora, o que a gente, passando esse momento de isolamento social, a gente espera poder conseguir desenvolver esse estudo por um tempo mais prolongado, porque tudo indica, não só pelos dados que a gente encontrou, mas também pelo que a gente observa na literatura, que esse tipo de treinamento ele pode ser uma alternativa auxiliar, né? A gente não quer uma prática alternativa, coadjuvante, não vai dispensar, obviamente, as outras intervenções. No trabalho que eu estou fazendo junto com a Camila, a revisão, a meta-análise, que ela até comentou, a gente observou que esses trabalhos que envolvem cognição e exercício físico tiveram melhores resultados, realmente. Né? Mas, de toda forma, são trabalhos que são muito complexos de ser feita a leitura deles, porque são variáveis demais, instrumentos demais, tá? Inclusive, isso foi uma coisa que fez a nossa meta-análise, está durando 8 meses, tá? Porque é uma quantidade de variáveis e de instrumentos que dificulta a análise. Você nunca vai conseguir pegar, por exemplo, dois idosos que têm o mesmo diagnóstico, mas que tenham exatamente os sintomas se manifestem do mesmo jeito nesses dois idosos, né? Porque a evolução da doença é muito como um espectro autista, eu diria, né? Porque tem nuances aí de demência que a gente não consegue mensurar de forma objetiva. Bom, aqui tem mais uma questão. Como o LEC estende as intervenções na saúde mental através do exercício para grupos mais vulneráveis? Não, foi uma afirmação, né? Que o pessoal já tem feito trabalho com grupos mais vulneráveis, com idosos em comunidades vulneráveis também. É um pouquinho mais complexo, né? Bom, Calomene, muito obrigado pela sua disponibilidade, não só de você, como da Camila, do Gianluca, do professor Zé Ribeiro, do Estélio, que está aí, da Andréia. Tá? Esse primeiro evento nosso foi um evento teste, mas a gente ficou com mais do que em torno de 100
assistindo o tempo todo, isso é muito gratificante, Verdade. né? Eu gostaria de fazer o convite para o pessoal, para, de um modo geral, gente, entra nas redes sociais de todo mundo, entra na rede social do Calomene, do professor Estélio, do Labim, da Nomos, da Camila, tá? Nós sempre estamos publicando, sempre estamos fazendo novos cursos, novos congressos. Nós vamos ter a próxima edição do Civice, vai ser no dia 25 de julho, tá? Às 16 horas. Então, se vocês acompanharem as redes sociais, todos nós aqui, vocês sempre terão informações sobre eventos que estão ocorrendo, lives, cursos, para que vocês possam se inteirar, porque, afinal de contas, a gente vive não só de produzir, mas como de passar conhecimento. Né? E eu gostaria agora, para fazer o fechamento, chamar o professor Estélio para encerrar e disponibilizo para vocês, gente. Entrem nas redes sociais de todos aqui presentes e se interem sobre o que vem acontecendo. Professor Estélio, a palavra é sua. Eu só queria agradecer a presença de todos. Como o Renato falou, dia 25 de julho vamos estar juntos mais uma vez, sempre nessa vertente. Vai ter alguém falando de inovação, vai ter alguém falando de internacionalização, um GTP vai apresentar, um pós-doc vai apresentar, e nós vamos ter, então, a produção mais destacada do tempo. Queria agradecer, sobremodo, aos participantes, à comissão, né? Citar aqui a Carol, que foi a coordenadora dessa comissão, o Cássio e a Paula, que fizeram... O Cássio fez a parte de meio de campo com a UNIT, a Paula, o Tomires, a Jani, o Renato, que foram o grupo que realmente colocou para frente, né? Os nossos participantes, eles deram um show aí, o concerto no piano, mas tem que ter a turma que carrega o piano, né? E foi essa turma que carregou o piano aí desse tempo todo, e eu espero que o grupo agora, a gente aprenda com nossos erros e a gente consiga fazer isso. Queria, mais uma vez, agradecer muito. Se não fosse essa equipe capitaneada pela Carol, nós não íamos ter esse evento. Eu não tenho nem tempo, nem disponibilidade para botar esse troço para frente. Então, fica aqui o meu sincero agradecimento. Eu acho que nós estamos comemorando os 25 anos do Labim de uma forma adequada. Obrigado, boa noite. Muito obrigado a todos. Então, gente, o pessoal colocou o Instagram do Labim, vou botar aqui o da Nomos, para vocês também acessarem depois. Eu @Nomos Consultoria e agradeço a todos vocês pela presença. Um grande abraço, uma boa noite e até o próximo. Sempre um prazer estar com vocês. Um forte abraço. Um abraço, Jane. Muito obrigado pelo todo o background. Tá? Sem vocês também não funcionaria. Muito obrigado, Carol. E um grande abraço para todos vocês. Uma boa noite.